Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da RH+. Eu sou o Júnior Cardoso, para quem não me conhece. Se você quer conhecer esse projeto da RH+, clique aqui no card que vai aparecer aqui em cima e vamos interagindo, vamos falando um pouquinho mais sobre isso, sobre essa ideia, sobre esse projeto que é RH+. Então, vamos falar um pouquinho sobre, talvez, os erros, o porquê que o seu currículo não está sendo notado no processo seletivo. Por que os recrutadores estão te chamando? O que será que você está errando? Vamos revisar algumas pautas? Partiu então pro vídeo. Antes de começar o vídeo, se inscreveu aqui no nosso canal, se você tá no YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, essas paradas tudo, corre lá pro Instagram e siga a gente na nossa página. Se você está aqui pelo Instagram, vai pro YouTube, clica no link que tá na bio e vai lá pro YouTube e se inscreve no nosso canal também pra você saber dos vídeos novos e dar essa moral pra gente lá no YouTube também, aqui no Instagram e vice-versa. Você já se perguntou, fez aquela pergunta marota, por que meu currículo não está sendo notado? Pelo amor de Jeová, eu mando currículo, e ninguém me nota. Outra coisa a gente refletir, será que a gente está mandando para os lugares certos? E usando as plataformas certas, né? Porque tem muita gente que, eu nunca consegui um emprego pelo LinkedIn, eu nunca consegui um emprego pelas plataformas aí, né? Mas, tipo, fica esperando cair do céu, não atualiza o currículo, não dá aquela visitada, não se inscreve em vaga. Gente, o que eu vou trazer aqui são experiências minhas e com trocas com alguns outros RHs que trabalham com recrutamento de seleção. Passaram assim pra gente, principalmente esses currículos que não vêm pra uma plataforma de seleção, tipo a Gup, tipo a Kenobi, né? São currículos que mandam diretamente pra gente, a gente vai fazer seleção para aqueles RHs que não tem essas plataformas para auxiliar naquele processo de recrutamento, naquela peneira que acontece com o fit cultural, principalmente. Mas tem também os RHs que trabalham com o currículo normalmente, sem essas plataformas, que fazem a triagem, que a gente chama de currículos. E nessa triagem, muitos currículos passam despercebidos e não são notados, a gente não para ver, porque eles faltam alguns itens que são muito importantes e essenciais para o currículo, que a gente vai conversar um pouquinho aqui agora. Primeiro grande fator é a falta de objetivo. Então, muitos currículos que eu recebo não têm um objetivo, qual a vaga, qual a função que aquela pessoa está se candidatando, né? Por mais que seja uma vaga específica, que você tem um perfil, você tem que indicar aquilo que você quer de objetivo profissional, aquilo que você quer atingir. Você quer atingir aquela vaga, você quer atingir aquela vaga, mas também uma vaga de supervisão, sei lá, uma vaga de júnior, mas também uma vaga de pleno, porque você tem um know-how para isso. Mas não colocar, tipo, o que tiver, a oportunidade que vocês tiverem aberto, coloque pelo menos o nome da oportunidade que você está se candidatando. Seu currículo não vai ser descartado porque você se candidatou numa vaga e tem outra vaga. Também já peguei muito as pessoas falando assim no objetivo, quero trabalhar com muita responsabilidade e muita proatividade, mas gente, não é isso que a gente quer no objetivo profissional. A gente quer que você diga qual cargo que você pretende, quais são os objetivos profissionais que você tem para sua carreira, para sua trajetória profissional. Segundo erro pode ser que sejam as palavras-chave. As pessoas não estão acostumadas, ou as pessoas não dão uma leitura geral, um overview geral de como é a função delas no mercado. O que o mercado diz sobre a função que vocês praticam, quais são as palavras que as vagas que vocês se candidatam, que tem o seu perfil, utilizam mais vezes, quais são os tipos de sistema, o tipo de metodologia que utilizam. Muitas vezes você tem todo o conhecimento na ferramenta, você tem todo o conhecimento na metodologia, nos procedimentos, porém você usa palavras que não são iguais às que são sempre buscadas, assim. Então as palavras-chave são palavras que estão num contexto aí famosinhas no mercado, né, que estão num contexto mais procurável. Você lê todas as oportunidades que você tem buscado, aquelas vagas que tem a ver com você, com a oportunidade que tem a ver aí com a tua trajetória e com o teu objetivo de cargo pretendido. E você olha quais são as palavras mais utilizadas para os procedimentos e processos que você conhece, que também estão descritos naquela vaga, mas estão diferentes dentro do teu currículo ali nas suas experiências profissionais. Então, olhe, leia, absorva, faça benchmark, leia bastante o perfil das vagas para vocês poderem
fazer a manutenção no currículo de vocês e isso ficar mais atrativo e mais fácil do recrutador achar, porque hoje o recrutador digita uma palavra-chave na busca e aparece os candidatos que têm aquela palavra-chave para ele. E também é muito legal falando dessa pesquisa do recrutador. O recrutador pesquisa, por exemplo, o cargo com a palavra-chave. Muitas vezes no LinkedIn isso é muito fácil de ser feito. Então, por isso que o teu cargo ali, seu subtítulo no LinkedIn tem que estar muito com a pretensão de cargos que você tem e aquilo que você tem experiência e expertise. E também essas palavras-chave que vão dar um tchan. Uma coisa que eu nunca falei aqui, mas que eu nunca tinha percebido que era tão importante, e é um ato falho meu, porque é muito importante ter no seu currículo, são resumos das suas qualificações, ou resumo de qualificações, ou resumos / qualificações. O resumo das qualificações nada mais do que você falando um pouquinho ali no início do teu currículo, um pouquinho da tua trajetória de uma maneira muito simples, objetiva e clara, usando as palavras-chave nos lugares certos, usando os procedimentos-chave nos lugares certos, mas falando um pouquinho do seu conhecimento e qualificações que você tem dentro daquela área que você está pretendendo, daquilo que você teve de experiência. Porque o recrutador, antes de ir lá para as experiências profissionais, vai ler o teu resumo de qualificações e ver se esse perfil tem a ver com aquilo que tem no resumo da função, muitas vezes. Então, você fazendo um resumo de qualificação, isso já adianta para o recrutador o quanto o seu currículo é interessante, o quanto é legal ele ler mais sobre ele. Porque às vezes ele olha, não tem um resumo, só tem algumas coisas que não chamam atenção e ele passa mesmo, né? Mas ele olha, se tiver um resumo ali, ele vai ler o resumo, porque o currículo é muito rápido a gente fazer a triagem, selecionar. E se isso for interessante dentro do resumo, a gente vai se debruçar ainda mais tempo dentro do seu currículo. E por último, e não menos importante mesmo, eu já peguei muitos currículos mesmo, sem a descrição das experiências profissionais. Então a pessoa coloca ali as empresas, os tempos de empresa, às vezes o cargo, às vezes nem coloca o cargo, e não descreve nem 2 pontos sobre alguma coisa da trajetória profissional naquela empresa. Não fala o que fazia, tipo, eu era analista de contas a pagar. Então, tipo, pra tua cabeça isso é objetivo, isso é claro, tipo, fazer contas a pagar, mas para um recrutador, para alguém que tá olhando a vaga, às vezes não é claro, você quer saber o que você fazia, quais eram as suas atividades, quais eram as suas responsabilidades nas contas a pagar. E você poderia fazer só, tipo, por exemplo, um lançamento de nota no sistema, você era do contas a pagar, assim como você entrava lá no banco, tinha a senha do banco, autorizava o pagamento e fazia a conciliação bancária da contas a pagar. São 2 responsabilidades diferentes, que podem estar em uma só, mas são 2 responsabilidades diferentes. Então a gente tem que saber o que você faz, o que você fazia, quais eram os objetivos dessas suas atividades, quais eram as suas entregas e diferenças, também utilizando aí as palavras-chave, são muito importantes. Pessoal, acho que é isso que eu queria dar de dicas para vocês, do porquê que o currículo de vocês pode não estar sendo notado. Claro que uma formatação estar em PDF, isso ajuda. São dicas que eu quis trazer para vocês para tentar ser um pouquinho mais assertivo na hora da entrega do seu currículo, para ser um pouquinho mais assertivo em alguns pontos que vocês podem ter algum gap aí dentro da entrega do seu currículo, na formatação dele, do jeito que ele é formatado, do jeito que ele tem um design, ou nas informações que são as mais importantes, principalmente tanto no seu currículo como no seu LinkedIn, por exemplo. Então, eu espero que vocês tenham curtido isso. Se vocês tiverem mais dicas para me dar aí, para falar mais para mim, que faltou alguma coisa, se vocês acham que tá faltando alguma coisa, comenta aqui embaixo, fala para mim, conta para mim. Se você precisar de ajuda em alguma coisa, também me chama aí pra gente conversar. A gente vai estar sempre aí disponível pra gente poder juntos chegarmos ao grande objetivo que é que todos tenham as mesmas informações com as mesmas oportunidades, para que os empregadores saibam que eles têm que contratar talentos e não rótulos, beleza? Sigam a gente nas redes sociais, tá por aqui, a gente se vê daqui 15 dias, falou, abraço e fui!